A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia. Você está na Logos, Ensino Superior de Teologia. Essa é a quinta ava da aula dupla 10, que é a aula 19 e 20, sendo a segunda parte da aula 20. Nós estamos a falar o período do neotestamentário, né, ou o período do Novo Testamento, do período que aconteceu de Jesus até João com o escrito do livro de Apocalipse. Foram duas partes. A primeira parte é a vida de Jesus e agora nós estamos tratando da segunda parte, que é a história da igreja, o início da igreja, a igreja primitiva, né, que é relatada no livro de Atos. Você já deve saber bem esses 7 períodos, deve saber até de cor, e a linha de tempo, né, dos 7 períodos. Fazendo uma relembrança, nós estamos vendo aí o período neotestamentário, alguns fatos que aconteceram apenas para relembrar, até nós chegarmos a esse período da igreja em que nós chegamos até as viagens de Paulo. Nós até falamos que Paulo, na verdade, na sua última viagem foi a Roma e morreu, mas isso já é num tempo bem à frente. Nós estamos falando então da morte de Paulo entre o ano 62 e 65. Não se tem o ano exato, né? Mas foi entre 62 e 65, um pouco antes da destruição de Jerusalém, que foi no ano 70. E também entre a morte de Paulo e o ano 70, nós temos a morte do apóstolo Pedro. Mas o que aconteceu? Porque nesse período a Bíblia nos fala apenas das realidades que aconteceram na viagem de Paulo no livro de Atos. Mas nós temos outras cartas, inclusive temos as cartas de Pedro. E então, existe uma história que aconteceu nesse período. Ela não é exatamente relatada, mas ela aparece em alguns pontos, essa história que aconteceu no início da igreja. A Europa, a parte da Grécia, foi aonde Paulo entrou. Mas mais tarde, como nós falamos, ele foi para Roma. No entanto, a Bíblia não nos fala sobre isso, mas a história nos mostra isso, que os cristãos começaram a se espalhar, né? Porque se converteram, várias pessoas se converteram, gentios, muitos gentios se converteram, além dos judeus. Os judeus convertidos acabaram se espalhando, mais especificamente a igreja de Jerusalém só se espalhou quando Jerusalém foi destruída no ano 70, mas já muitos judeus estavam espalhados em vários lugares, né? E muitos judeus também que estavam espalhados vieram a aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. E nós temos a história dos 11 apóstolos, assim como Paulo, morreram até esse período do ano 70, com a destruição do templo, né, que estava lá em Jerusalém, e a destruição da própria Jerusalém. Né? Ela foi totalmente destruída por um general romano, por causa da rebelião que se levantou em Jerusalém, quando especialmente os zelotes dominaram aquela cidade, numa tentativa, né, de construir um novo reino, como se quisessem voltar ao novo reino asmoneu, né, dos macabeus. Era um sonho que eles tinham. Né? Muitos tentaram fazer isso, houve várias revoltas naquele período, tanto revoltas de grupos, né, que se tornavam quase como se fossem grupos terroristas, mas também houve muitos que se chamavam profetas. Tanto é que quando Jesus veio, alguns acharam que ele era um desses, mas não era. Na verdade, ele era o próprio Messias que havia chegado, mas muitos não perceberam. Mas a mensagem de Jesus estava ali e ficou através dos seus apóstolos, sendo espalhada não só entre os judeus, mas agora para todo mundo. E nós vamos ver agora, rapidamente, sobre esses 11 apóstolos. Né? Na verdade, já eram 12, né? Mas os 11 apóstolos de Jesus, mais
o que foi aceito, eles todos morreram de forma como um mártir, né? Então eles foram assassinados por causa da fé deles. Só um não morreu, foi João, né? O apóstolo João, aquele que andou com Jesus. Então nós podemos dizer que 11 morreram e que um permaneceu vivo, e na verdade João só morreu na sua velhice, ele não morreu martirizado. Foi o único que não morreu martirizado. Todos os outros 11, incluindo aquele que foi colocado, e o próprio apóstolo Paulo, que era também outro apóstolo, não era dos 12, não tinha sido escolhido para ser um dos 12, porque Paulo não andou com Jesus, não foi testemunha ocular. Para ser um dos 12, tinha que ser alguém que andou com Jesus, que foi uma testemunha ocular de tudo que aconteceu, inclusive da ressurreição, porque os apóstolos eram testemunhas da ressurreição em todos os lugares que foram. Eles podiam dizer: eu vi Jesus, eu andei com ele, e eu vi ele morrer, mas eu vi ele ressuscitar e ressuscitado, e também eu vi ser assunto aos céus, né? Então, o que aconteceu com esses 11 apóstolos agora, né, que morreram? Vamos ver então, um por um. Primeiro, Pedro. Pedro, nós temos a história de que em 68 depois de Cristo, ele morreu depois de Paulo, né, quando ele chegou lá em Roma e se tornou até basicamente o líder de Roma, porque ele era um dos apóstolos, né, que andaram com Jesus. Mas conta-se a história de que ele foi morto numa cruz. E a tradição diz que Pedro pediu para não ser crucificado como Jesus tinha sido crucificado, porque ele não era digno disso. Então, o crucificaram de cabeça para baixo. Bom, isso é tradição. Na verdade, tudo que eu vou falar daqui para frente é basicamente tradições. Tem em livros, tem documentos que falam disso, mas não é nada absolutamente comprovado, até porque existem algumas histórias diferenciadas, né, que falam de um jeito ou de outro. Mas nós estamos a seguir aqui aquelas que são as mais aceitas, ou aquelas que foram aceitas pela Igreja Católica, que era detentora desse material, inclusive é a detentora até hoje, lá no Vaticano tem uma biblioteca altamente vigiada e guardada, né, com documentos que são muito antigos, né, e alguns até nem são acessíveis a pessoas. Tem que se ter uma autorização para chegar a esses documentos. Mas vamos lá. André, ele morre torturado e crucificado em forma de X na Grécia. Filipe morreu enforcado, apedrejado e até crucificado em Heriápolis, na Ásia. Então a gente vê que então eles foram também à Ásia. Bartolomeu teria sido exercido a sua missão em Anatólia, Etiópia na África, Armênia, Índia e Mesopotâmia. Sua morte pode ter sido crucificado ou ele foi posto vivo num saco e lançado ao mar depois de ser açoitado. Vocês veem que realmente a morte desses discípulos é uma morte dura, né? uma morte muito dura que eles passaram. Depois nós vemos Mateus, que teria percorrido toda a Pérsia, Judéia e Etiópia, vindo a ser morto nessa última. A causa da sua morte teria sido em decorrência de um ferimento de espada. Tomé teria ido para a Índia, e há relatos que dizem que ele morreu a flechadas durante as suas orações e a sua morte teria sido encomendada pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 depois de Cristo. Simão é um apóstolo pouco retratado nos relatos bíblicos, por isso tudo que se sabe dele é pura especulação, inclusive a sua morte. Alguns contam que ele havia sido morto em Roma durante um massacre no ano 70 depois de Cristo. Tiago morre em Jerusalém decapitado logo no início da igreja. Foi o primeiro a morrer. Na verdade, é aquele Tiago que esteve com Jesus até na transfiguração, né? Pedro, Tiago e João. Ele foi o primeiro a morrer, né?
logo depois até de Estevão, né? Então, então não confunda, né, esse Tiago com o Tiago que aparece em Atos capítulo 15, aquele que foi o líder, né, daquele concílio de Jerusalém, quando falaram a situação de Paulo e Pedro se levantou e Tiago veio e deu a última palavra. Esse Tiago de Atos 15, que foi o grande líder de Jerusalém, era o irmão de Jesus, filho de José e Maria. O Tiago que nós estamos falando é aquele que era chamado Tiago Maior, né? Que é aquele que andou com Jesus e que foi inclusive irmão de João. O outro Tiago, que eles chamavam de Tiago Menor, há relatos das causas da morte de Tiago. O primeiro diz que ele foi crucificado, assim como Jesus, no Egito, no ano 62. O apóstolo tornou-se missionário na Palestina, no país onde foi morto, no Egito. Outra hipótese é que ele teria sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, um sacerdote que queria que ele denunciasse alguns cristãos. O décimo seria Judas Tadeu, ou o Tadeu, que depois da morte de Cristo ele teria seguido a sua missão depois da morte do mestre e pregada na Mesopotâmia, na Arábia, na Síria e na Pérsia. Esse último teria sido o local da sua morte, ou seja, na Pérsia, de causas violentas, mas não especificadas. Nós temos então aí o 11º, que foi aquele que foi eleito, né, para entrar no lugar de Judas Iscariotes, que é Matias. Primeiro, ele pregou o evangelho na Judéia, seguindo para a Etiópia e posteriormente se dirigiu para a região de Cólquida, agora conhecida como Geórgia Caucasiana, onde teria sido crucificado. É bom lembrar que vários dos discípulos foram crucificados, não só os discípulos, mas muitos cristãos, porque era uma forma como os romanos faziam a pena capital, né, a pena de morte, né, era crucificação. Isso para quem não era cidadão romano. Quem era cidadão romano, a pena de morte era decapitação. Quem não era, né, então quem não tinha cidadania romana, esse era crucificado. Então a gente percebe que alguns que foram crucificados provavelmente devem ter passado por algum tipo de juízo para serem crucificados. Mas também alguns dizem que eles teriam sido crucificados até por causa da menção de Jesus Cristo, né? Então eles estavam pregando sobre o crucificado, então vamos crucificar a ele, né? E João, ele foi o único que não morreu martirizado. Nós vamos falar um pouco mais depois sobre ele, mas dizem, né, que tentaram matar, mas não conseguiram. Mas depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas ele foi o único que ficou vivo até a morte. A maior dispersão foi depois da morte de Paulo e antes do livro de Apocalipse. E no ano 70 houve então a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, a dispersão do povo de Israel. E do ano 70 ao ano 100 nós encontramos 30 anos em que houve basicamente um período mais ou menos de silêncio. Não silêncio no sentido de que não havia mais profetas. Havia, a igreja estava borbulhando, a igreja estava crescendo, estava indo para vários lugares, né? Mas os apóstolos todos estavam mortos de menos um, João, né? Então ele se tornou a única voz testemunha até o ano 100. E mais nenhum escrito havia sido feito depois desse período, a não ser os escritos feitos por João, né? Então, João agora era o que escrevia e ele estava vivo até que ele foi preso na ilha de Patmos e nos entregou a última revelação, que é o livro de Apocalipse. Que Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia. Você está na Logos, Ensino Superior de Teologia. Deus te abençoe. E como sempre falo, seja feliz, mas faça alguém feliz. Amém.